Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, aqui do canal Amor de uma Rosa. Pra quem não sabe, tem outro canal no YouTube chamado Brilho de Oxum, onde eu falo sobre espiritualidade, tá? E no vídeo de hoje eu vou inaugurar um quadro novo chamado Conselhos Amorosos, onde eu vou trazer algumas situações que o pessoal me relata e eu vou ajudar vocês, né? Trazendo alguns conselhos, alguns direcionamentos, o pessoal do mundo espiritual que conversa comigo. Talvez, se eu sentir necessidade, a gente vai conversar com as cartas também. Tudo para poder ajudar vocês a dar um direcionamento na vida de vocês. E se você que está assistindo esse vídeo quiser que eu faça um vídeo para você sobre um conselho da sua vida, um conselho amoroso para você, é só você vir aqui embaixo nos comentários, não, na descrição, e clicar no link, que é o nosso saque, e lá você vai ter a opção de preencher um formulário para dizer o que está acontecendo na sua vida e o que você precisa para a gente poder te ajudar, tá bom? Se caso você assistir esse vídeo e se identificar com esse vídeo, ótimo, legal. Observe os conselhos, reflitam, veja o que dá para encaixar na sua vida. Por quê? Porque eu estou dando um conselho para uma pessoa específica. Então, esse conselho pode servir para você, mas pode não servir. Tudo depende de como é a sua vida, tá? Então, analise com calma antes de botar em prática. E se você quiser que o conselho seja para você, me permite ter acesso ao seu campo astral, que durante a nossa conversa eu vou sentindo o que deve ser dito. Às vezes, o que está sendo dito pode ser exatamente para você, né? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês a carta. E aí, a gente vai começar a conversar aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Bom, a carta é o seguinte. Tô com um pouquinho de falta de ar, gente. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Oi. É a primeira vez que eu falo sobre algo assim. Então já peço desculpas caso minha dúvida pareça meio ingênua. Já mostra que é uma pessoa bem segura. Há algumas semanas comecei a sair com uma pessoa. Ele tem 28 anos e eu 18. Tá, a diferença de idade é um pouco grande. Apesar da diferença de idade, ele tem sido super incrível comigo. No nosso primeiro encontro, que foi na praia, ele me surpreendeu com um colar super fofo, mesmo eu dizendo várias vezes que não precisava. Tá, não vou entrar nesse assunto agora. Já até conheci o gato dele. Estou realmente interessada em conhecê-lo melhor. Conhecer o gato mostra que já tem uma certa intimidade, né? Vamos lá. O que acontece é que, por sermos tão diferentes em idade e jeito, fico insegura. Tenho medo de não conseguir manter conversas interessantes para ele. Sou mais quieta, não tenho muita experiência social ou em relacionamentos, enquanto ele é bem mais confiante e comunicativo. Vocês estão vendo então onde essa história vai dar, né? Mas tudo bem. Não tô aqui pra julgar, tá? Mas vamos lá. Ele sempre pergunta onde eu quero ir, quer fazer programas que eu gosto, mas a verdade é que eu sou muito acostumada a ficar em casa. Não faço ideia de lugares legais para levá-lo e fico desconfortável com a ideia dele gastar dinheiro comigo sem necessidade. Tá, primeiro assim, ó, que quem tem que dizer lugares legais é ele. Porque eu sei que nós mulheres lutamos muito pela independência e por termos direitos iguais, mas o cavalheirismo ele não morreu. Então a gente precisa que o homem ele seja mais homem, né? Tenha mais atitude de homem. Então já começa por aí. Se ele não tem atitude de homem, de te dar sugestões, tipo assim, você tem que escolher onde ir, que chato, né? E aí você fica desconfortável dele gastar o dinheiro com você sem necessidade. Minha filha, só o fato de vocês estarem saindo é uma necessidade, entendeu? Se você tem condições de pagar tudo o que vocês estão fazendo, beleza, mas mesmo assim, é questão de cavalheirismo, sabe? É a primeira impressão que fica. Então, se o homem quer sair com você e ele não quer pagar nada,
Isso mostra que o cara, ele não tá te valorizando, porque, tipo, não é a questão de pagar, não é o ato de ele dar o dinheiro, é o ato dele se preocupar, entendeu? É o ato dele investir, porque quanto mais um homem investe na mulher, não só em dinheiro, mas em correr atrás, mais ele se importa. Mas vamos continuar. Eu começo a ficar acesa. Eu queria muito propor alguma coisa divertida para fazermos juntos, mas me sinto meio perdida. Minha referência são só cenas de filmes românticos e na prática não sei bem por onde começar. Se puder me ajudar com isso, agradeço demais. Qualquer dica ou orientação já vai ser muito bem-vinda. Tá certo. Vamos lá então. Eu queria comentar duas coisas, tá? Deixa eu fazer um breve comentário aqui, para eu não esquecer que eu quero falar sobre isso. Porque assim, não tá ao vivo, mas é tecnicamente ao vivo, tá bom, gente? Bom, a primeira coisa que eu observei aqui nessa carta que me mandaram é sobre a diferença de idade. Eu não vejo problema nenhum em duas pessoas de idade diferentes ficarem juntas. Não vejo problema. Eu mesma fui noiva por 5 anos com uma pessoa que eu acho que tinha 10 anos de diferença. E assim, quando vocês dois têm a mesma... Tipo, quando vocês dois estão em sintonia, tá tudo certo. Então, se os dois têm o mesmo gosto, o mesmo hobby, se os dois gostam das mesmas coisas, vai dar tudo certo. O problema é quando os dois são muito diferentes. Por quê? Porque a diferença de idade ela é muito grande. Então, quando uma pessoa ela acaba de fazer 18 anos, ela meio que está se tornando adulta. Então, por experiência minha e experiência de outras pessoas que eu conheço, a gente quer curtir, a gente quer viver, a gente quer se divertir, entendeu? Então, as pessoas elas costumam aproveitar a vida dos 18 aos 28 anos. Quando você se envolve com uma pessoa muito mais velha que você, essa pessoa, obviamente, ela já vai ter muita experiência que você. Por quê? Porque ela já viveu a fase dela de curtição, que é dos 18 aos 30 anos. E essa pessoa, geralmente, ela quer o quê? Ela quer se estabilizar, ela quer ficar mais de boa. Pelo que eu vi aqui, você é o contrário. Você quer ficar de boa e essa pessoa quer socializar. Isso já é mais tranquilo, porque se fosse o contrário, né, aí não ia dar certo de jeito nenhum. Porque eu já conheci casais em que a mulher era mais nova, a mulher acho que tinha 23 e o rapaz tinha... Rapaz não, homem, né? Tinha uns 30, quase 40 anos. E a mulher, ela queria muito sair, queria curtir, queria se divertir toda final de semana e ele não tinha pico pra isso, né? Então, acaba que vai desgastando o relacionamento porque os dois não são compatíveis, né? Por mais que existe amor, mas cada um quer uma coisa diferente. Aqui mostra que os dois, apesar de estarem em uma fase adultas, tem uma diferença de idade muito grande. Se os dois forem maduros o suficiente, esse relacionamento dá certo. Mas depende muito dos dois. Primeiro, você de 18 anos vai ter que amadurecer muito rápido. Por quê? Porque ele vai esperar isso de você. Ele vai esperar que você tenha atitudes de uma mulher de 30, apesar de ele querer uma mulher novinha. É machismo que eu tô falando? Mas é a realidade. Eu tô falando a realidade pra você. E ele, de 28, ele vai se comportar como um cara mais velho. Ele, assim, o bom é que ele não vai ter comportamentos de criança, né? De menininho. Mas ele vai querer, assim, coisas mais adultas. Então, quando você sair com ele, você vai ter que estar preparada pra ter papos mais cabeça. Você vai ter que estar preparada pra ter a mente aberta. Um relacionamento com idades diferentes não é um relacionamento tão fácil assim, tá? Tô dizendo isso porque pra mim não foi tão fácil. E eu vivenciei com outras pessoas. Eu não estava no relacionamento, mas eu presenciei com várias pessoas e não foi tão fácil. Relacionamento com idade diferente é um pouco complicado. Não é impossível, mas necessita que ambas as partes se esforcem bastante para que ambos tenham os mesmos objetivos, tá?
Você ainda está se descobrindo. Ele já se descobriu, ele já sabe o que ele quer da vida, ele já se conhece. Então, uma coisa que me preocupa aqui, que como você ainda está se descobrindo, ele pode acabar tirando proveito dessa situação e te fazer de bobinha, sabe? Que acontece muito dos homens mais velhos, eles quererem continuar curtindo, sabe? Principalmente homens de 35, 40 anos que já foram casados, que já tiveram filhos, eles entram na crise de meia-idade e querem sair curtindo com um monte de garotinha nova. Então, a única coisa que eu te falo é, tome cuidado com isso. Eu percebi que você tá bem apaixonada, então só tome cuidado, tá? Tenha certeza que esse cara, ele realmente quer algo sério com você. Porque assim, dar um colar a alguém, qualquer um dá. Quando o homem, ele tá afim... Ai, o que eu vou falar aqui é muito feio, mas eu vou falar. Quando o homem só quer, né? Ele faz qualquer coisa. Infelizmente. Ele vai te levar pro lugar mais incrível do mundo, ele vai te dar flores, ele vai te dar presente. Depois que você entregar pra ele de bandeja o que você, né, tá guardando, pode ser que ele, se ele não quiser nada com você, ele vai passar a te tratar estranho. Então, a primeira coisa que você tem que observar é, bom, o primeiro encontro de vocês foi na praia. Vocês já tiveram um momento romântico? Vocês já tiveram aquele momento íntimo? E como que foi depois? Ele continuou te dando atenção do mesmo jeito que era antes? Ele começou a te tratar assim mais seco? Ele começou a te dar uns perdidos? Porque aqui você não foi muito clara comigo, né? Outra coisa que acontece muito. Quando o relacionamento ele é muito... com uma idade muito diferente, às vezes ocorre o desequilíbrio emocional, como se fosse como que eu posso dizer pra vocês? É como se fosse uma dependência, sabe? Porque daí, mesmo você não tendo a intenção de ter uma dependência emocional, você acaba se sentindo assim, na obrigação de querer acompanhar a pessoa. Então você acaba meio que se forçando a amadurecer, deixa de viver algumas fases, você acaba ficando insegura porque você acha que essa pessoa é muito mais madura que você, tá? Então, eu não tô dizendo que esse relacionamento é impossível. Não é isso. Eu só tô abrindo seus olhos. Você fala bastante sobre insegurança, tanto pessoal quanto social. Eu vi ali naquela parte assim, não sou muito boa socialmente, sou quieta, inexperiente. Isso mostra que você tem uma baixa autoestima. Espero que você não esteja mostrando isso pra pessoa, porque senão a pessoa, ela vai... Se a pessoa for do mal, ela vai se aproveitar de você e te manipular. Por mais que você não seja muito boa em socializar, a gente não deve mostrar isso pra quem a gente tá conhecendo. A pessoa a qual a gente tá conhecendo, ela precisa de um certo mistério pra se apaixonar, entende? Então, se você já chega de início dizendo quem você é, como você é, assim, mostrando sua insegurança, a pessoa, ela já vai, se ela tiver uma má intenção, ela vai chegar já de uma forma ruim, ela já vai saber como fazer pra mexer no seu ponto fraco, né, Anne? A Anne tá aqui pra dar os conselhos junto com a gente, né? Ela que tava com a orelha de abano fazendo, né? Então você tem que tomar cuidado com essa sua falta de insegurança, com a sua insegurança, porque isso pode acabar até te auto-sabotando. Por exemplo, eu tô aqui falando pra você tudo isso que eu disse, e aí você já para e pensa, ai meu Deus, não vai dar certo. Pronto, você já tá se auto-sabotando. Então, por mais que eu esteja dando a minha opinião, quem vai decidir se o relacionamento vai dar certo ou não é você. Com base no que você vai observar de vocês dois, com base nas experiências de vocês. E o cuidado para não criar dependência emocional, porque me parece que você já tá bem apaixonada por ele. E você tá querendo agradar ele a qualquer custo. Tipo, você já tá falando assim, ai meu Deus, aonde a gente vai? Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar. Cara, deixa ele se virar. Ele já tem quase 30 anos, ele tem experiência. Se ele não souber aonde te levar, porra, que tipo de cara é esse? Tipo, os homens, eles têm que ter essa... Não é maturidade, assim, o básico do homem é saber que se ele tá afim de alguém, ele tem que saber onde levar. O homem tem que ter uma personalidade de tomar atitudes.
Ele que tem que ser a pessoa que tem que tomar atitudes, não você. Ai, Carol, que machismo. É machismo mesmo. Só que assim, a gente esquece muito dessa parte Ai, Eni, tá me incomodando aqui. A gente esquece que o cavalheirismo ele não morreu. E para que um relacionamento ele se torne saudável, é importante que o homem seja cavalheiro, que ele demonstre que ele se importa com a mulher. Então, assim, se ele comprou colar pra você, poxa, aceita o colar. É uma atitude tão legal, entendeu? Deixe que ele invista em você, porque nesses meus 28 anos, eu vou fazer 29, gente. Nesse tempo em que eu vivi em vários relacionamentos, nesse tempo em que eu ajudei várias amigas, que eu presenciei situações de pessoas da minha vida social e da minha vida pessoal e profissional, e através dos conselhos amorosos que as entidades me deram, eu percebi que quanto mais o homem corre atrás, mais ele está interessado. Então deixe que ele tome atitude, deixe que ele te presenteie, deixe que ele decida as coisas por vocês. Não é que você não tenha nenhum poder de decisão, não é isso. É que você tem que ver se ele tá afim ou não. Você tem que ver se ele realmente está interessado. Então, se você ficar o tempo todo correndo atrás, se esforçando, pensando nele 24 horas por dia, você vai estar se cobrando demais. E ainda por cima, você vai criar uma dependência emocional sem ao menos saber o que vocês têm ainda. E você não vai dar a oportunidade do cara ser homem. Porque existem muitos homens... Essa teoria que eu vou falar é uma teoria bem maluca, mas eu aprendi com um amigo meu que estava se formando em medicina, ele era muito louco. E a gente batia muito papo sobre esse assunto, porque eu sempre quis entender como funcionava a mente dos homens. Tanto que no meu TCC da faculdade, eu fiz sobre comportamento humano. Comportamento humano foi na época da pandemia, então... Era uma faculdade relacionada a marketing e tudo mais, então foi sobre o comportamento humano na rede social, enfim. E a gente conversava muito sobre o quê? Que o homem, ele vê a mulher como se ele estivesse numa selva. O homem, ele tem que... isso é horrível que eu vou falar agora, mas é como se ele tivesse que te caçar, entendeu? Eu sei que muita gente vai falar assim, pelo amor de Deus, o que você tá falando, Carol? Eu sei disso, eu sei que isso não é legal, mas é a realidade. Esse quadro aqui é pra falar a verdade, não é pra ficar passando maquiagem e disfarçando as coisas. Então, o homem, quanto mais velho, mais maduro ele se torna, e mais ele procura uma mulher madura. Então, ele precisa literalmente caçar a mulher. Como é caçar a mulher? É a mulher ser ela mesma, sabe? Não ficar se jogando pra ele, deixar que ele venha atrás. Literalmente é isso. Ele tem que vir atrás, ele que tem que te agradar, ele que tem que te procurar. Carol, então quer dizer que eu não posso agradar ele? Não, você pode agradar ele. Mas aí você tem que dar pra ele aquilo que ele der pra você. Então, se ele der 10% do sentimento dele, você dê 10% do seu sentimento. Entendeu? Se ele te der 15, você não vai dar 50, porque aí você vai criar uma dependência emocional e é aí que você vai se ferrar, porque é aí que você vai sofrer. Enquanto a mulher passa meses sofrendo, o homem esquece assim, ó. Por quê? Porque ele foca em trabalho, foca em pegar outras mulheres. Então, toma cuidado. Eu sei que eu tô muito... não é cruel, insensível, mas esse quadro é pra abrir os olhos, tá? Deixa eu dar uma aguinha aqui. Outro ponto que eu vi aqui que me deixou um pouco preocupada. A preocupação excessiva em agradar essa pessoa. Porque assim, por mais que você goste dele e por mais que você sinta que ele gosta de você, quanto mais você tentar agradar ele, mais forçado vai ficar esse relacionamento. Lembrando que ele tem 28 anos, então ele não quer uma criança. No começo, os homens procuram mulheres mais jovens. Só que depois de um certo tempo do relacionamento, geralmente um mês, mais ou menos, às vezes nem isso, eles começam a enxergar que eles queriam uma mulher mais madura.
Eles querem uma mulher num corpo de novinha com cabeça de mais velha. É bem assim, sabe? E aí, o relacionamento não se sustenta. Então, em vez de você tentar agradar ele constantemente, você tem que ser você mesma. Tá, pera, mas um momento eu falo que é pra você deixar ele vir atrás, no outro você diz que é pra mim ser eu mesmo. Sim, exatamente. Você tem que ser você mesma o tempo todo. Você não pode criar uma máscara, não tem que tentar agradar ninguém, não tem que fingir gostar de algo que você não goste. Ah, eu não gosto de sair. Tá, mas ele gosta. Então vamos fazer assim, ó. Hoje a gente sai, amanhã a gente fica em casa. Vamos fazer um rolê mais casual. Vamos fazer um rolê que seja com poucas pessoas, entendeu? Seja mais clara com ele. Até porque se você fingir ser alguém que você não gosta, além de você estar alimentando um sentimento pela pessoa, que às vezes essa pessoa nem é pra você, você tá se enganando. Porque quando a gente insiste em um relacionamento que ele não, como que eu posso dizer? Não combina com o nosso estilo de vida, a gente começa a ir murchando, até que o momento que a gente não se sente mais viva. Então, pare de tentar agradar ele dessa forma. Você pode dar um presente, pode fazer uma surpresa, mas tudo de acordo com o seu tempo e de acordo com a necessidade. É aquilo que eu falei, se ele te der 10%, você dá 10%, se ele te der 20%, você dá 20%. Não faça a mais nem a menos. Até porque isso faz com que você acabe desequilibrando o valor que você tem na relação. Porque assim, quando você demonstra essa preocupação excessiva em agradar a pessoa, mostra muito da sua insegurança. E a insegurança, ela às vezes dá poder demais a outra pessoa. Então a outra pessoa ela acaba ficando lá no topo e você fica aqui embaixo. Então, o valor que vocês têm acaba se perdendo. Você passa a não ter valor nenhum para outra pessoa, porque você se coloca lá embaixo e coloca ele lá em cima, entendeu? E isso sabota completamente o seu relacionamento. Sem falar naquela parte que você falou assim, como é que é? Se sente mal por não... Como é que é? Insistir, não gosta... Que não gosta que ele gaste dinheiro com você. Isso mostra que provavelmente você teve algum trauma na infância. Em alguma parte da sua infância, alguém te fez entender que você não deveria aceitar que ninguém te ajudasse. Então já mostra que você tem um trauma muito grande, você tem que tratar isso. Porque se ele quer comprar algo pra você e você fica o tempo todo falando não quero, primeiro, e você tá de certa forma se autoanulando, porque como eu falei, a pessoa ela tem que investir. Isso não vale só pra homem, tá, gente? Pra mulher também. A mulher também tem que investir. Tipo assim, não tô falando que a mulher tem que chegar com um buquê de flores, mas ela pode muito bem fazer um jantarzinho romântico. Ela pode muito bem fazer uma surpresa, né? Escolher um restaurante. Isso vale pros dois. Mas como esse relacionamento ele tem uma idade bem grande de diferença, eu tô tentando ser o mais realista possível. E dá a entender assim, pelo texto que você me mandou, que você fica tentando compensar algo, sabe? Como se você tivesse o tempo todo tentando compensar a atenção que ele tá te dando. Então, dá a entender que você tá tratando ele mais como um pai do que como um namorado. E não é bem assim. Não é um sistema de troca. Presentes, eles servem pra surpreender e não pra trocar. Então, eu já passei por isso. No começo da minha fase adulta, com 18 anos, eu saía com os caras, eu não queria que eles pagassem nada pra mim. E eu me sentia assim, tipo, meu Deus, como que eu vou aceitar que um cara pague pra mim? Eu sou adulta, eu trabalho, eu lutei pelos meus direitos. Só que isso vai fazendo com que você fique muito masculina. Não que você não possa ter essa liberdade de se autossustentar, não é isso que eu tô falando. Eu sou super a favor das mulheres serem livres, das mulheres se autossustentarem, delas serem independentes, mas isso faz com que o homem ele acabe
não te enxergando como um tesouro, sabe? Alguns homens tiram proveito dessa situação, alguns homens se aproveitam mesmo, porque tem muito homem por aí que esqueceu que no conto de fada é ele que tem que ser o príncipe e agora ele quer ser a princesa. E tem muito homem que te olha como, essa daí é do tipo de mulher que quer ficar lutando pela independência. Então, tipo, eu sei que isso é chato que eu tô falando, é um pouco machista, mas é a realidade. Eita, aconteceu alguma coisa aqui, gente. Ai, não é nada não, que susto. Então toma cuidado para que essas coisas não se tornem armadilhas emocionais na sua vida. Tome cuidado porque às vezes com o tempo essa armadilha ela vai te fazendo, por exemplo, te fazer se sentir culpada cada vez que ele pagar alguma coisa para você. Você pode acabar se autoanulando, se sentindo inferior a ele. Você pode acabar até ficando submissa, porque ele paga as coisas pra mim. Então, não se sinta mal pelo cara tá pagando pra você. Pense só, cara, você tem que se arrumar. Eu sei que passar maquiagem demora um tempão. Para as mulheres se arrumar, demora um tempão. Olha o tempo que você gasta para se arrumar, para se embelezar, para ficar linda para ele. Você está desmarcando com várias outras opções para ficar com ele. Então, cara, se ele quer pagar pra você, aceita. Eu tô te falando isso porque eu tenho 28 anos e eu já passei por várias furadas na minha vida. Então, aceita que o cara está querendo te dar um bom momento. Que ele está querendo te proporcionar um bom momento. Quanto mais o cara, ele investe em você, mais ele te valoriza. Isso é louco, eu sei que isso é muito louco. Mas normalmente, quanto mais o cara gasta dinheiro, mais ele te valoriza. Eu não sei o porquê, eu não entendo por que o cara, ele só valoriza a mulher quando ele gasta dinheiro, mas é verdade. Eu já descobri isso. É triste, mas é verdade. Mas assim, ó, às vezes o cara, ele não tem muito dinheiro. Às vezes ele é um cara pobre, que não tem muito dinheiro. E aí ele não entra nesse quesito de dinheiro, ele entra no quesito de esforço. Porque não é porque o cara tem dinheiro que ele vale, entendeu? Às vezes o cara pode ser rico e não vale um tostão furado, não vale nada. O cara pobre vale muito mais a pena. Então, o que vale mesmo é o esforço. Então, o esforço é o quê? Por exemplo, ele te buscar no trabalho, te levar pro trabalho. Por exemplo, ele acordar às 5 da manhã pra te levar no ponto de ônibus. Entende? São essas coisas que mostram quando o cara vale a pena. E você não pode ficar se sentindo culpada por ele fazer isso, porque é o mínimo que ele faz. Pra ele mostrar que se importa por você. Né? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi essa idealização de relacionamento que você tem. Você diz que não tem muitas experiências. Então, ele vai pra lá. Ai, a Anne tá um grude comigo hoje. Então, o que acontece? Por você... Ai, me deu um negócio na garganta. Peraí. Foi a Anne me praguejando porque eu tirei ela do colo. Como você menciona lá que você não teve muitos relacionamentos, não teve muita experiência, e o que você vê mais em filmes, isso mostra que você é uma pessoa extremamente inexperiente. É presa fácil para qualquer um te dar um golpe e te fazer de idiota. Ai, já passei por isso. Eu não sei se você já foi deflorada ou não. Se você não foi deflorada, toma cuidado, porque muitos caras tratam as mulheres como princesas só pra deflorar elas. O que é deflorar? Tirar a... né? Então, tente não romantizar tanto, sabe? Eu sei que nós, mulheres, pelo menos a maioria... essas mulheres que cresceram assistindo a Disney, assistindo filmes de princesa, idealiza com o príncipe. Mas o príncipe, ele não existe. Não existe nenhum príncipe na vida real. A verdade é essa. Todo príncipe tem um defeito. Príncipe demais é sapo. Se você achar um príncipe que é muito, muito príncipe, ele é sapo. Você vai dar um beijo nele e de repente ele virou sapo e pronto. Então... tente não romantizar muito. Eu sei que isso é chato que eu tô falando, porque eu era muito de romantizar. Nossa,
Eu me lembro que eu queria muito, por exemplo, subir uma montanha de carro, estacionar e a gente deitar no capô do carro e ficar vendo a lua. Ou fazer um piquenique às estrelas, né? Essas coisas são muito românticas, são maravilhosas e são algo que todas as mulheres, ou a maioria, sonham. Mas nem todos os homens sabem que tem que fazer isso. Eles não se tocam. Então, não crie muita expectativa sobre idealizações de relacionamentos de filmes e novelas e séries, porque são contos de fadas que foram feitos para te prender dentro desse negócio que você está assistindo, entendeu? Desse programa. A vida real ela é completamente diferente. A vida real ela tem altos e baixos. Então, deixe que o cara te direcione, né? Se você não tem experiência, deixe que ele te direcione. É melhor você ser honesta com você mesma do que você ficar fantasiando muito, criar muita expectativa e quando você vê, você tá hiper apaixonada e o cara te deu um pé na bunda, entendeu? Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas eu quero que você abra os olhos e pense, poxa, existe essa possibilidade, então eu vou tomar cuidado. Porque você só tem 18 anos, cara, você tem a vida toda pela frente. E é muito frustrante quando a gente se sente usado. E muitas das vezes os caras mais velhos, eles usam as mulheres. É verdade isso. E é a mais pura verdade. Eu não queria dizer isso pra você, mas eu tenho que falar, fazer o quê? Então, toma cuidado pra você não estar se criando uma expectativa muito grande, porque quando você sonha demais e aí você percebe que aquilo era só um sonho, a queda é muito alta e aí a frustração te derruba completamente. Eu tinha visto mais uma coisa aqui que eu tinha visto aqui no texto que me chamou muito a atenção. Eu acho que é isso. Acho que foram essas coisas que eu mencionei aqui no texto. Sim. Mas assim, ó, eu vou tirar as cartas pra você no final. Eu espero que isso que eu tenho falado aqui no vídeo não seja como algo que você coloque como uma mensagem, como uma verdade absoluta, sabe? Porque eu não tô dizendo pra você, ó, termine com o cara que ele tá se aproveitando de você. Não é isso. O que eu estou falando? Fique de olhos abertos, observe, não entregue o seu coração de bandeja. Cuidado, porque você pode pensar que você é mais esperta, mas nem sempre você é. E outra, mantenha sua voz ativa, não se cale. Não é porque ele é mais maduro que a sua opinião não importa, tá? Você tem que viver as suas fases. E se ele quer estar com você, ele vai ter que viver junto com você, da mesma forma que você vai ter que viver com ele. E outra, é importante você se priorizar também, porque eu senti ali que você tá deixando de se priorizar, você tá muito preocupado com o que ele vai pensar, com o que ele não sei o que, com o que ele não sei o que lá. Então, cuidado. Eu achei bem bacana ele ter te apresentado o gato dele, mas a não ser que ele seja uma pessoa extremamente próxima dos animais, que é muito raro de acontecer, um gato é só um gato. Assim, eu, por exemplo, eu tenho Batman e a Anne agora, né? Mas quando eu tinha só o Batman, por exemplo, eu comentava do Batman com todo mundo. Mas quem era a pessoa que realmente eu queria apresentar pra minha família? E vice-versa. Quando o cara me apresentava pra família, porque o cara queria me levar a sério. Quando ele não me apresentava, não falava de nada, não dava nem hipótese de eu conhecer a família, era porque ele só tava de zoeira comigo, entendeu? Então, pense sobre isso, sabe? Às vezes foi só um momento. Às vezes vocês só estão se conhecendo. Às vezes ele pode ser o homem da sua vida, vocês casarem e ter 3 filhos. Então, só não entregue de bandeja o seu coração. É esse o recado que eu tenho. Dona Rosa, a senhora tem algum recado para essa pessoa e para todas as pessoas que estão assistindo nesse vídeo?
A senhora tem algum recado que possa clarear a mente dessas pessoas? Dona Rosa, conselho final. Dona Rosa, conselho final. Dona Rosa, conselho final. O caderno e o caminho. O que a Dona Rosa quis dizer com esse conselho final? Bom, se você que está assistindo é homem ou mulher, interprete essa carta como você. Aqui diz que a Dona Rosa está falando para que você se priorize, se conheça, para aí sim você tomar uma decisão, para aí sim você decidir que caminho você quer seguir, porque às vezes você precisa ter um pouco de estratégia, sabe? E essa carta aqui da cigana, ela fala muito sobre estratégia, ela fala muito sobre saber o que fazer da sua vida, saber fazer escolhas. O livro, tanto o livro quanto os caminhos, eles são de um naipe que representa muita paciência. Então, quando você está pensando, por exemplo, em paciência, você está pensando em construção. Então, você tem que ir com calma e devagar, como eu tô falando desde o início. E essa carta aqui é a carta do livro. A carta do livro, ela fala muito sobre se autoconhecer e conhecer o outro. Então, vocês estão criando uma história juntos agora. Você precisa dar a oportunidade dele se apresentar. Você precisa conhecer quem ele é de verdade. E ver se vocês realmente são um par compatíveis, para que não haja frustrações no caminho. Porque assim, hoje você tem 18 anos. Se você ficar com ele, por exemplo, por 5... vamos supor que você fique com ele até os 25 anos, né? E aí vocês terminam. Poxa, você ficou dos 18 aos 25 com o cara. Tudo bem, você adquiriu uma grande experiência, mas olha o tempo que você não aproveitou sua vida. Algumas pessoas vão falar, mas esse tempo foi ótimo. Perfeito, pode ter sido ótimo. Mas a gente precisa passar pelas fases. É importante que você passe pela fase da sua idade para que quando você fique mais velha você não se arrependa. Por exemplo, eu fui noiva dos 18 aos 23 anos. Então, eu não conheci muito a vida de adolescente. Então, hoje, às vezes, eu sinto saudade. Eu queria ter aproveitado mais, entende? Então, essa é só um conselho que a Dona Rosa está te entregando para que você vá de olhos abertos. Não é que você não deva esperar algo nesse relacionamento. É só pra você tomar cuidado, vai devagar, preste atenção, veja se realmente é isso que você quer, se realmente é isso que é pra você, tá legal? Mas é isso, acho que eu falei demais como sempre. Acho que quando eu não falar demais é porque tem algum problema, gente, porque quando eu falo demais, aí é a Carol mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que aqueles que sentiram que o vídeo é pra você, comentem aqui embaixo pra eu saber que esse quadro tá dando certo, que tá funcionando. Porque, como eu tenho dito, o canal aqui é um canal de trabalho voluntário, caridade. Então eu não tô aqui pra ganhar algo em troca. Eu tô aqui pra fazer a diferença na sua vida. Então pra mim é importante saber que essa mensagem tocou o coração de vocês, que fez alguma diferença, que clareou a mente de vocês, que valeu a pena, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhem com alguém que está precisando dessa mensagem e se inscrevam no canal para vocês receberem todas as notificações, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.